Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues. Estamos aqui de novo com o podcast Rabiscos. Hoje sem a minha amada Lua Ferreira. Infelizmente, ela não pôde gravar na data de hoje, uma pena. Mas fica aqui o meu abraço e o meu apreço pela Lua. A gente fez a gravação da semana passada sobre política e religião. Papo totalmente é, espinhoso aí que gerou bastante embate na internet, mas eu acho que foi muito importante ouvir o outro lado, né? Ouvir também padres religiosos progressistas que fazem trabalho social, que de fato estão aí trabalhando com o povo, né? Então, quero deixar meu agradecimento aqui ao Padre Paulo, que faz um trabalho maravilhoso com os pobres e mostrou aí um outro lado não conservador, um lado progressista dos religiosos, né? Que a gente consegue não colocar todo mundo no mesmo balaio. Obrigado a todos. Quem não ouviu, então, o episódio passado, tá aí em todas as plataformas de streaming. Valeu. Quem está ouvindo pelo Spotify, lembrando de dar aquela notinha pra gente, que ajuda bastante. Pessoal que ouve pelo Deezer, favorite-o, salve-o e compartilhe pra gente, que é muito legal. Bom, o papo de hoje é um papo que vai ser muito produtivo, eu tenho certeza. Você que nos ouve aí do Brasil todo, tenho certeza que o Rabisco sempre chega com uma discussão que faz a gente refletir, que faz a gente pensar. E a gente vai falar sobre o documentário O Melhor Lugar do Mundo é Agora, que é o terceiro documentário do Caco Ciocli, que entra aí na plataforma de streaming Filme Filme, com acesso gratuito. A produção é assinada também por a Diane Maia e pelo próprio Caco. Foi filmado durante o isolamento social e teve sua premiere nacional na 45ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que aconteceu em 2021. Recebeu também o prêmio de público de melhor documentário nacional e também foi premiado no Festival de Santos, com menção honrosa do júri, além de fazer parte da seleção dos festivais do Rio, Infinito Brazilian Film Festival, Lit Off Filmmaker Sessions, Pinewood Studio Festivals, entre outros. Caco, obrigado por você estar aqui falando com a gente. Estou muito curioso com o seu documentário e de bater esse papo contigo também. Ô, Tadeu, obrigado você. Tô nervosíssimo. Falar sobre novos filhos é sempre uma apreensão, né? Mas é importante dizer para as pessoas que estão aí nos ouvindo que eu acho que o filme é o ponto de partida para a gente falar sobre várias coisas, né? Então não vamos falar sobre o documentário, mas acho que toda obra de arte é um ponto de partida para que perguntas sejam feitas, né? Novas Sem, perguntas inauguradas. sem dúvida nenhuma, eu acho que esse que é o grande mote, né, de poder ter vivenciado a pandemia, né? O Caco tem um poema do Fernando Pessoa que fala que a liberdade é a possibilidade do isolamento. Se é impossível viver só, nasceste escravo. Eu queria começar esse papo nosso antes da gente falar do filme, te perguntando o quão caro é a gente se olhar e quão caro foi a gente ter que parar e se olhar na sua visão. Eu acho que, bom, você começou já lá em cima, né? Eu acho Pancada. que a gente está no momento já louco, né? A pandemia não acabou, no sentido de que as pessoas estão ficando doentes ainda, mas a gente está no momento já bastante mais podendo estar bastante mais relaxado, né? Em meio a essa pandemia. Esse filme foi feito num momento terrível, né? No auge do isolamento. Não dá para falar que essa pandemia não dá para falar dessa pandemia sem ficar bastante consternado com tudo que aconteceu, com a quantidade de pessoas próximas e não próximas que a gente perdeu, mas também não dá para negar que ela trouxe uma nova maneira, uma nova maneira não, porque como diz esse seu poema que você citou, a gente já nasceu sozinho, mas a gente lembrou um pouco da nossa própria possibilidade frágil de existência. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas tinham muito esse discurso assim, nunca se leu tanto na pandemia, nunca se viu tanto filme, como a arte é importante, porque quando a gente não tem o que fazer,
a gente precisa da arte. E eu sempre fui um crítico a esse tipo de pensamento. Eu acho que nunca se precisou tanto da arte, porque a gente, depois de muito tempo, entrou em contato com a nossa possibilidade concreta de morte. Ou seja, a gente entrou em contato com a nossa humanidade. A gente estava um pouco esquecido da nossa humanidade. A gente estava muito distraído com muita coisa. E quando a possibilidade concreta da nossa finitude, que é a nossa possibilidade concreta humana, se caiu como um meteoro, eu acho que aí a gente precisou de arte, mas não porque a gente não tinha nada para fazer. É porque a gente precisou pensar sobre nós, a gente precisou pensar sobre o que a gente estava vivendo e, principalmente, propor novas possibilidades de existência diante dessa tragédia. E a arte é isso. Não estou falando de cultura, estou falando de arte. A arte é quando você olha, o artista é aquele que olha ao seu redor e não aguenta ficar quieto e precisa propor uma nova possibilidade de existência nunca antes pensada. Caco, é interessante você falar isso, que a gente sempre parte da nossa perspectiva, né? É, nós que temos alguns acessos, você que é um ator renomado, quando a gente fala do Brasil do fundão, do interior brasileiro, das casas superlotadas, das pessoas que dificilmente conseguem ter acesso a algum certo tipo de privilégio, geralmente outras pessoas fazem as escolhas por ela. Como que você acha que nós, assim, você como produtor, como diretor, consegue despertar o interesse de uma sociedade privilegiada ao olhar o outro, assim, e como que esse documentário, que depois a gente vai falar mais sobre ele, como que você acha que é possível ter essa ligação entre cidade e periferia, entre centro e periferia, cidade e periferia não, entre centro e periferia, como que você vê isso? Então, eu acho assim, o artista, como eu estou te falando, o artista, eu acho que tem uma confusão assim, né? O artista, o artista é um profissional, obviamente, mas o artista ele pode estar em qualquer lugar. Eu sou um artista privilegiado, com absoluta noção do meu privilégio e da minha exposição. Mas toda pessoa que olha ao seu entorno e não consegue ficar quieto e sente vontade de expressar isso artisticamente é um artista. Então, o artista está em todo lugar, com mais visibilidade, com menos visibilidade, com mais acesso a recursos para que a sua obra seja vista, com menos acesso para que isso aconteça. Mas o artista é o artista, cara, não é uma opção. Quer dizer, é uma opção, mas é uma necessidade, não é uma profissão só, entende? Nesse sentido, o que eu fiz com este filme, e acho que isso é muito legal de dizer também, o que eu fiz com esse filme foi, eu não consegui ficar quieto. Eu precisei reagir ao que estava acontecendo. E não só politicamente. Eu fui bastante atuante durante a pandemia, criei um projeto chamado Lista Fortes, não sei se você chegou a ouvir, ia para as ruas, me manifestava nas redes, mas para além do cidadão, Caco, eu senti uma necessidade, quase como uma necessidade de respirar, de responder, não no sentido da resposta, porque eu não acho que a obra de arte sirva para responder nada, muito pelo contrário. Eu acho que exatamente o que eu falei, a arte serve para inaugurar novas perguntas, não para responder nada. Mas resposta no sentido de reação. Eu não consegui não ter uma reação artística ao que a gente estava passando. E não pensei, e acho que a gente não tem que pensar no primeiro momento, aonde isso podia chegar. Eu fiz esse filme sem dinheiro. Esse filme não é um projeto, assim. Que eu falei, cara, eu vou fazer um filme, aí eu entro na lei de incentivo, faço um orçamento, porque eu quero fazer um filme. Esse filme foi uma reação que eu fiz no quintal de casa. O filme é todo feito pelo Zoom. Então eu não sabia nem se eu teria um filme nas mãos. Eu não sabia quem ia ver esse filme, não sabia se esse filme ia interessar as pessoas. Agora, o mais louco a gente ganhou o prêmio na mostra de público. Então, o mais louco assim, quanto mais verdadeiro o filme for nesse sentido, quanto mais desinteressada a obra de arte
do mercado que ela pode atingir, mais autêntica ela será, mais íntima ela será, mais particular ela será e, consequentemente, mais geral ela será. Consequentemente, mais autêntica, porque a gente atinge mais quanto mais a gente viaja para dentro de uma maneira honesta, né? O teatro nasceu daí. O teatro era um remédio. As pessoas chegavam nos templos com uma dor na alma, isso é dito no filme. E era receitado para essas pessoas uma comédia, uma tragédia, porque a pessoa precisava ver uma história de alguém, de outro alguém, precisava entrar em contato através da catarse, com a dor, com a alegria de personagens, de outras histórias muito potentes, para que ela pudesse curar a sua própria história. Então a história desse filme foi essa. Eu jamais pensei, puta, eu vou dar conta do Brasil, eu vou dar conta da pandemia, eu vou dar conta de todas as injustiças. Eu não vou dar conta de nada, eu vou responder aquilo que eu preciso, que é necessário. E eu não sei o que vai acontecer com esse filme. Repito, eu nem sabia se eu teria um filme. E foi assim com Partida também, meu filme anterior. Foi a minha reação àquela fatídica eleição de 2018. Também nunca soube se teria um filme ou não, também feito sem dinheiro, só com galera. Então, e E o você louco é que foram entrevista a Georgette Fadel, né? Que trabalhou com você no Partida também, né? Exato, exato. Então, paradoxalmente, foram os filmes mais caseiros e mais autênticos e os filmes que chegaram mais longe. Então, eu tenho certeza do que eu estou falando assim. Tem um poema do Quintana que fala que o excesso de gente me impede de ver pessoas. Você concorda com isso? Concordo, cara. Concordo plenamente. E acho que a gente estava muito distraído. A gente vive numa sociedade, né, cara, que não quer que a gente pense, né? Não quer que a gente tenha tempo para pensar, cara. Porque se a gente tivesse tempo para pensar, a sociedade se desmontaria da maneira como ela foi estruturada. Né? Ela foi estruturada de tal maneira injusta que se a gente tivesse tempo para pensar, se a gente tivesse tempo para descansar, para pensar no que a gente quer de fato ser, fazer, viver, se a gente tivesse tempo de fato para estar com os nossos filhos e pensar no futuro, essa sociedade acabaria, cara. Então, nesse sentido, acho que a pandemia foi uma chance. Eu sei que é duro dizer isso. Eu sei que eu estou falando de um lugar de um puta privilégio. Eu sei disso, mas eu estou falando, mesmo nós que somos privilegiados, conseguimos pensar também no nosso privilégio, sabe? Todos nós estávamos muito enlouquecidos, mesmo nós os privilegiados, tentando dar conta do nosso privilégio. Então, acho que em algum lugar em algum lugar, não em todos, obviamente, a gente se igualou nessa tragédia coletiva e sentiu falta do ser humano. E a morte foi muito democrática também, né? Todo mundo conheceu alguém que perdeu ou perdeu alguém muito próximo. Chegou a perder alguém próximo, algum conhecido? Sim, sim, Chegou, né? sim, É sim. isso, isso eu acho que pega. Seu tio? É, meu irmão do meu pai. E eu acho que quando a morte chega dessa forma, né, e com descaso também, a gente não pode esquecer de que a gente teve um descaso muito grande do governo, né? Isso não é uma coisa que é um achismo ou uma posição política apenas, partidária, mas teve um descaso também. E eu queria que você falasse um pouco da dinâmica do filme. Você falou que você entrevistou pessoas via Zoom, né? Como que você escolheu essas pessoas? Como que é o conteúdo? Eu sei que tem um lance de encenação das pessoas também. Eu queria que você contasse um pouco isso pra gente. Então, cara, eu vou contar porque a gente está conversando, mas eu vou estragar um pouco o filme. Pode contar só com sutilezas, então. É difícil, é difícil. Mas o que aconteceu foi o seguinte: como eu te falei, foi uma reação. A gente estava no pior momento do isolamento. Eu vim do teatro. Não parava de pensar nos meus colegas que não tinham um salário. Durante a pandemia, eu estava contratado à Rede Globo, então eu tinha um salário. Foi assim, cara, né? Mas Ajudou, né? cara, meus colegas todos
não sei como é que eles estão. Uma questão prática financeira, mas também uma questão filosófica, porque o ator de teatro, principalmente, ele prescinde do outro, ele prescinde do coletivo. Não existe teatro sem o outro. Mesmo um monólogo, você precisa de alguém que assista o seu monólogo. Então, para além da questão financeira terrível, dramática, existia uma questão assim dessa gente estar impossibilitada de exercer o seu ofício, não é um ofício qualquer de bater carteira, é um ofício que tem a ver com a paixão, com a essência dessas pessoas. Então, eu estava muito incomodado com essa situação e muito incomodado com os ataques que nós, da classe artística, estávamos sofrendo desse desgoverno. Né? Uma série de mentiras a nosso respeito. E o Roberto Alvim, que era um amigo meu, eu fui da companhia dele 5, 6 anos. Fiz coisas incríveis com ele. De repente, a gente não via ele há um tempo e ele aparece naquela fatídica live como secretário de Cultura, fazendo um discurso com inspiração nazista, falando de libertar a arte e tal. E eu falei, caraca, onde nós estamos? E aí o exercício que eu fiz foi projetar o auge desse discurso. Falei, cara, se o Alvin está usando elementos nazistas para falar em libertar a arte, a arte estaria presa aonde? Ele está querendo libertar a arte da onde? E aí me veio essa ideia de falar de campos de desconcentração, que é, eu falei assim, cara, ou seja, será que os artistas então foram obrigados, passaram por um treinamento em campos de desconcentração, foram forçados a se sensibilizar através de exercícios? E aí já começa a entrar na fala do padre Kelson, né? Esses Bizarro, caras Padre Kelso. dando o dedo no fiofó do osso. Gritaria. Eu comecei a brincar com isso e projetei essa maluquice de que nós teríamos sido obrigados a sermos pessoas sensíveis contra a nossa vontade e que agora a gente não serve para nada. A gente foi enganado, não serve para nada você ser sensível. Você se preocupar com o outro, você trabalhar a sua vida inteira em função do outro. E aí, cara, me veio essa ideia e eu joguei essa ideia para algumas pessoas que eu conhecia e falei, cara, a ideia é essa: cria aí um personagem que é meio você, meio um personagem, porque na real nós passamos por campos de desconcentração. Todos nós, eu era para ser um engenheiro, fui até o 4º ano de engenharia química na USP. Caramba. Cara, todos nós fomos Para criados a em alegria família. dos seus pais, você largou a engenharia. Então, todos nós fomos criados dentro de uma sociedade que projetava na gente que a gente fosse engenheiro, que a gente tivesse uma profissão normal, com carteira assinada. Em algum momento a gente foi levado para um grupo de teatro tal, e passamos por um campo de desconcentração, onde a gente começou a ver que existiam outras coisas importantes, a gente começou a fazer, de fato, exercícios que foram nos sensibilizando, a gente foi aprendendo a olhar para o outro, a entender o mundo através de outros olhares, né, dos olhares dos personagens, falando, uau, caraca, eu não sou dono da... Então a gente passou por campos de desconcentração. Só que a gente achava que isso era para o bem. Né? Então eu falei, cria essa história aí, da maneira como você entender. Quando você estiver pronto ou pronta, a gente marca uma entrevista e eu vou te entrevistar como se eu fosse um documentarista que não entendesse nada dessa e que você estivesse fazendo uma denúncia de que vocês foram obrigados a passar por esse processo. Então, quando eu entrevistava as pessoas, eu não sabia o que vinha. E as pessoas também não sabiam direito para onde eu ia conduzir a conversa. Então, foi um grande exercício de improvisação, cara. Então, eu já contei o filme. O filme, na verdade, é isso. Ele brinca com essa maluquice, assim. A gente leva as últimas consequências esse discurso maluco dentro de um jogo entre ficção e realidade que nem eu mesmo sabia qual era. E é mais ou menos isso. Sensacional, a ideia é sensacional e estou super curioso para ver. Que agora, quando esse foi a hora, esse episódio, já estreou no cinema, mas vai estar na plataforma. Depois a gente vai falar mais sobre isso também. Ô, Caco, eu queria que você falasse um pouco para mim sobre o medo.
Quando a gente passa por isso que nós passamos, e nós, né, em outra medida, né, eu trabalhando com a arte mais concentrada, menor, de menos acesso, você como artista que chega a um público maior, você conseguiu fazer as leituras de medos das pessoas que estavam ao seu redor? Você conseguiu entender a pluralidade do medo também? E como que você lidou com isso e com seus próprios medos? Cara, temos quantas horas pela frente? À vontade. Mas estamos gravando feriado ainda. Sim, né? Claro que sim. Claro que sim. Eu tinha um amigo que ficou realmente muito. Tem um amigo que ficou realmente muito. Com muito medo, mas um lugar patológico, de achar que as pessoas iam começar a invadir as casas. Aqui mesmo em casa começou a acontecer uma coisa muito louca que eu comecei a ouvir pessoas na rua dizendo que, pelo amor de Deus, eu tô morrendo de fome, e as pessoas jogando coisas pela janela, porque as pessoas não estavam, as pessoas em situação de rua não estavam entendendo o que estava acontecendo. De uma hora para outra as coisas fecharam. O modo de subsistência dessas pessoas, que era ficar na porta de um supermercado, ficar na porta de um restaurante, de repente fechou, cara. E essas pessoas não sabiam o que estava acontecendo, de repente todo mundo se trancou em casa. Então foi um choque, mas volto a dizer, agora que a gente já passou por isso, relevando todas as tragédias, foi um choque importante, cara. Eu acho o medo um sentimento importante. Não é à toa que a gente tem medo, né? A biologia, sou estudante de biologia hoje em dia. A biologia desenvolveu, a gente só chegou onde a gente chegou na evolução por conta do medo. Se a gente não tivesse medo, a gente estava extinto já. O medo é o que te faz falar, caraca, isso, tem uma coisa errada aqui, eu vou por aqui. Então, socialmente também, né? A partir do momento que você se fecha em casa e, e, e enxerga essas contradições todas, essas diferenças todas, sociais, econômicas, e o que isso reflete no momento de tragédia, é a chance que a gente tem de refletir com mais rapidez sobre a merda que a gente está fazendo. E teve um momento da pandemia que eu fiquei muito esperançoso de que a gente fosse passar por uma transformação realmente estrutural. Estava completamente enganado, infelizmente. É, Eu senti o mesmo também que você. e você começa a perceber também, claro, como é que a mídia manipula o medo, né? Também aí tem uma questão, tem várias questões aí que a gente não vai entrar, senão a gente precisaria de umas 3 horas, mas caraca, né, velho? Como eu também. Eu tinha um amigo que vivia na Espanha, vive ainda na Espanha, e ele falou, cara, é impressionante, assim, eu vejo noticiário. Aqui a gente tá noutra, cara, calma, assim. É claro que a merda é grande. Eu falei, mas Ivan, mas você tá num país civilizado. Ele falou, eu sei, mas tem uma questão aí da mídia sensacionalista que vocês precisam tomar cuidado, velho. Então, o medo é, para resumir, o medo é importante, ele nos faz enxergar coisas, ele nos faz fugir de questões que nos matariam, ele é uma grande chance para que a gente repense, mas ele também é um grande instrumento de manipulação. Estamos vendo isso agora entre o primeiro e o segundo turno, como o medo está sendo usado como instrumento de manipulação, né? Mentiroso. Então, O medo, ele acaba sendo um dos poderes, né? Nesse discurso. E eu acho pô, que o medo da Hitler morte chegou, também, né? Pode falar, Hitler desculpa. chegou, Hitler chegou ao poder e fez o que fez só pelo medo, né, cara? É isso, ele elegeu ele elegeu um inimigo, convenceu a população de que existia um inimigo e convenceu um país, cara, de que se esse inimigo fosse extinto, esse povo estaria salvo e próspero, né? E a gente não está vivendo nada muito diferente hoje em dia, cara. O inimigo é outro, o inimigo agora é outro, mas o discurso é esse, né, cara? É uma cópia disso, né? Está sendo vendido para nós a imagem de que se a gente exterminar com determinado tipo de gente, estaremos salvos. Isso é terrível que algumas pessoas ainda acreditem nisso, né? Eu É, tinha. é o extermínio do outro, né? O diferente, é a tentativa de que a gente pasteurize o mundo a partir de quem somos e da visão que temos.
e qualquer possibilidade outra é errada e tem que ser eliminada, isso é um pensamento absolutamente nazista. E a gente está reproduzindo isso aqui de alguma maneira. E a gente tem, nesse olhar do outro, nós temos um poder muito grande, que é Deus, né? Deus nunca esteve tão presente nas discussões religiosas, porque os conservadores, os reacionários, os evangélicos que, sem generalizar, mas falando na sua proporção de assumir um lado nessa história toda, quando coloca uma ideia de prosperidade individual na pessoa, quando incute isso na cabeça da pessoa, né, que o capitalismo neoliberal, por exemplo, ele se retroalimenta através do que o indivíduo quer enquanto pessoa. E quando entra esse poder do medo, esse poder de Deus, né, que os pastores, enfim, não os pastores, os religiosos que falam em nome de Deus, eles trabalham com uma situação muito delicada no Brasil, que é um país que crê muito, né? Nós não temos muito ateus, nós temos um país que crê muito nisso. E a gente vê, eu, como você disse, eu também tive esperança que em algum momento da pandemia as pessoas pudessem cair a ficha e olhar muito para o outro. E isso não acontece, cada vez menos acontece esse despertar o outro, né? A gente que trabalha, às vezes, que fica na nossa bolha, a gente acha que as pessoas estão de fato se preocupando com o outro, mas quando você sai da sua bolha, você vê que não, né? É muito comum a pessoa falar assim, ah, fulano é muito bom, mas a hora que você vai ver a biografia dessa pessoa, ela não fez nada pelo mundo, ela sempre fez as coisas por ela. Como que você enxerga esse cenário, Caco? O que você acha que falta para as pessoas olharem um outro como parte dela mesma, olhar o meio ambiente, você que está estudando biologia, como parte de um coletivo, e tirar essa pecha de que apenas o olhar individual deve prevalecer? Cara, eu acho que esse desejo de exterminar o outro é um desejo que já foi estudado e é muito antigo no ser humano, né? Sartre já dizia, o inferno são os outros, né? Não os outros, eu, você. O outro, esse grande outro que gera todas as minhas neuroses, né? Que me persegue, que me... Deus, em última análise. Esse grande outro que me olha e que me julga e a quem eu devo tal. Eu acho que o sonho da humanidade sempre foi exterminar o outro. Isso não sei o que estou dizendo. Não é à toa que a internet deu tão certo. Não é à toa que... porque é uma maneira de você eliminar o outro mesmo. Assim. Como é que diz? Você, quando você não quer mais a pessoa, que a pessoa te siga, você... Esqueci como fala isso. Você não é descarta. Você bloqueia, você Bloqueia, bloqueia o outro. silencia. Então, assim, a internet e as redes sociais que nasceram como uma possibilidade genial de conversa, como nunca antes na história, de diálogo, hoje em dia é o lugar onde menos se conversa. Ninguém conversa na internet. As pessoas querem lacrar. Né? O que é lacrar? Lacrar é a morte do outro. Lacrar é ponto final. O que eu tenho para dizer é isso e acabou. Isso é lacrar. É matar o outro. Então, esse desejo de assassinato do outro é muito enraizado no ser humano. Qual é a solução? E, como você disse, alguns pastores usam disso de uma maneira extremamente nociva. Nociva, porque é isso, se tem Deus, tem o diabo. Então, tudo aquilo que é o outro e que não é igual a mim é o diabo, precisa ser eliminado. Enquanto o diabo não for eliminado, Deus não reinará plenamente sobre a terra. E Deus foi feito à minha imagem e semelhança. Não foi um erro meu, tá? Deus foi feito à minha imagem e semelhança. Não foi o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se não fosse assim, cada cultura não teria seu Deus. Cada cultura projeta nesse grande outro, nesse Deus, a sua imagem e semelhança, né? Então, como é que eu posso as pessoas dizem assim, não, eu respeito o Deus de todos dos outros, eu respeito o Deus de todo mundo. As que dizem que respeitam, porque tem aquelas que dizem que não respeitam, assumem que não respeitam a existência de outra possibilidade. Mas mesmo essas que dizem, não, eu sei, cada um tem seu Deus, no fundo, acha que o dela é que é o Deus de verdade. Né? E fala assim, tá, o meu é que vale, eu deixo que você tenha o seu, mas na verdade é o meu que vale. Então,
Esse desejo de assassinato do outro é o sonho de qualquer ser humano, porque você não tem que dar satisfação para ninguém, você não teria que. Enfim, essa é uma discussão filosófica Mas é boa de muito, fazer, muito né? grande. Eu Agora, entendo. qual é a solução? E que a natureza nos apresenta essa solução. Porra, cara, se fosse para matar o outro, a natureza seria de uma espécie só. É. A natureza seria de uma cor só. A natureza só existe por conta da sua diversidade. Então a gente não vai mudar esse cenário se a gente não olhar o outro de fato como um diferente. Porque fica esse discurso, não, todo mundo é igual. Eu entendo, claro que todo mundo é igual, mas todo mundo é diferente também. Uhum. E é bom que seja assim, caceta. Enquanto a gente não aprender a enxergar a beleza da diferença, a gente vai fingir que respeita as diferenças. Ah, eu respeito as diferenças, mas na verdade eu não gosto da diferença. Eu queria que todo mundo fosse igual a mim. Esse é o problema. A solução está aí, a natureza está dizendo, cara. É diversidade, é diferença, é pluralidade. É só assim que a raça humana vai sobreviver, que a natureza sobrevive. Se não, é isso. Teria um tipo de flor, um tipo de bicho, um tipo de cor. É uma estratégia da natureza a diversidade. E a gente fica achando que não, que a gente tem que respeitar a diferença. Tem que respeitar, tem que achar do caralho a diferença. Temos que estar atentos. Temos que estar atentos, Caco. Estamos Eu pouco tenho que olhar atentos. para você, tem que falar, puta, que legal, cara. Olha como esse cara é diferente de mim. Olha como ele pensa de uau, deixa eu ouvir o que ele tem para dizer. Uau, mesmo que eu não concorde. A gente tem que aprender a achar um barato a diferença, entende? E sair desse discurso hipócrita de que a gente respeita as diferenças. Isso quem tem ainda o discurso hipócrita, né? Que a gente está numa fase, numa época que as pessoas nem estão mais fazendo questão desse discurso, né? Não, diferença não. A Acaba. gente, a gente é livre, Caco. O que é ser livre? Eu te respondo essa pergunta. O que é ser livre? O que é ser livre? Eu acho que a gente não é livre. Uma flor é livre? Não sei. Quando você vê as grades, as prisões sociais que a gente está inserido, você fala, o nome do seu documentário é O Melhor Lugar do Mundo é Agora. E quando o agora não é o melhor lugar do mundo, melhor dizendo? Pois é, cara, eu adoro esse nome porque o melhor lugar do mundo é agora, brother, porque não tem outro. A música do Gil, essa frase eu tirei da música do Uhum, Gil, que sim. essa frase é genial, cara. É cabalística essa frase, né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Não é que é o melhor, que é o único. Não tem outro lugar. Que lugar que é o melhor lugar que não seja? Não tem outro lugar que não seja o aqui e agora, né? Enquanto a gente não entender isso também, fudeu. Então é isso, não tem. A gente estava no pior momento. E eu fiz questão de chamar esse filme de O Melhor Lugar do Mundo é Agora. A Porque gente, não tem outro, não tem outro. Ou a gente faz desse momento que a gente está vivendo o melhor lugar do mundo, ou ele já passou. Ó, a frase que eu disse, não tem mais o que fazer com ela. você consegue ver dentro do que a gente está conversando, dentro dessa análise que você fez, que poucas pessoas fizeram da pandemia, você consegue ver o mundo com esperança? Ai, meu camarada, sinceramente, eu vacilo, cara. Minha alma fica passeando de um lugar para o outro, assim. Então, principalmente na pandemia, assim, tiveram momentos que eu realmente achei que, cara, a gente vai pagar um preço alto, mas finalmente a gente vai sair diferente daqui. E não saiu porra nenhuma. A mesma coisa eu digo para tudo, assim, eu vejo que a gente está caminhando, a gente não é só Brasil, né? É, assim, tem uma onda de extrema direita, e não estou falando de opção econômica, eu estou falando de uma opção fascista, estou falando de uma opção que prega a eliminação do diferente, sabe? Essa é a ideologia fascista, né? Quem não pensa como eu não presta. Jair Bolsonaro disse isso, né? As minorias têm que se curvar ao desejo das maiorias. Uma frase terrível que ele falou. Esse é o pensamento fascista.
Então a gente está voltando para essa onda, mas ao mesmo tempo que eu falo, caralho, eu não sabia que ia ser. A história é cíclica, mas eu não sabia que ia ser tão rápido, cara. A gente acabou, cara, a Segunda Guerra Mundial foi em 1900, É. acabou em 48. É muito rápido para já estar voltando. Ao mesmo tempo, eu sinto que também está voltando, porque a gente também já conquistou coisas inimagináveis, né? Que a gente não volta atrás. Ou vão ter que matar a gente de novo, como tentaram fazer lá, ou não dá mais para voltar. Então, também acho que essa reação é uma reação também ainda de um pensamento caduco, que já é caduco, já estava caduco, mas ainda. Aí, ao mesmo tempo, eu falo: não, cara, tem uma juventude embarcando nesse pensamento. Caralho, não é possível. Esse que é o Então, pior, né? caralho, então minha alma vacila. Agora, o Mujica, que teve no meu primeiro documentário, no Partida, ele fala uma frase que é genial, né? A gente tem essa ilusão de que a gente toca o céu e pronto, acabou. Ou que acontece uma tragédia e pronto, fudeu. Fala, não, cara, são degraus. A gente nunca vai tocar o céu e falar, pá, conseguimos. Né? Daqui a pouco a gente vai ter que descer 3, e depois vai ter que subir mais 5. A história humana é assim. E o que a gente tem que fazer, o esforço que a gente tem que fazer é de construir degrau por degrau rumo à civilização, rumo a finalmente o entendimento do ser humano. Sabe qual é o problema? Na minha opinião? De novo, voltando para a biologia. Uhum. Quando você olha a biologia e os seres vivos na biologia, você entende. Cara, a energia, a biologia gasta uma energia, os seres vivos, a energia, a vida, gasta uma energia louca para a reprodução das espécies. E ela não tá muito, ela não se importa muito com que espécie vai dominar que espécie. O negócio da natureza é assim, cara, vive, 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 vive. Foda-se quem vai ganhar, foda-se quem vai perder. Então, assim, a questão da natureza não é individual. E o ser humano acha que a questão é com ele. O ser humano não se enxerga como um elo de uma corrente de vida que faz parte de um elo gigantesco de vida, ligado à natureza. O ser humano acha que a questão é com ele. O ser humano acha que tudo é para ele. Sou eu, é você. Porra, cara, você, eu. Ah, pô, Tadeu. Não tem nada, o mundo tá se fudendo pro Tadeu, tá se fudendo pro Caco. Não é uma questão individual. E não é nem uma questão da raça humana. Se a gente for extinto, meu camarada, o planeta vai muito bem, obrigado. Melhor até do que com a gente. Rapidinho já Sabe? está reestruturado. Vai melhor do que com a gente. Rapidinho a gente vai fazer a menor falta. O planeta, que dirá para o universo. Uhum. Entende? Então acho que a gente tem que descer um pouco do salto e entender que a gente está aqui, cara, como uma corrente, como um elo de uma corrente histórica, humana, de vida, e que a gente não tem outra coisa a fazer senão tentar ser o melhor possível, cara, porque senão o quê? A gente está aqui para quê, meu camarada? Se É. não para, uau, a gente recebeu um milagre, uau, vamos passar esse milagre agora para quem vem, melhorado, sabe? Você faz um trabalho político, né? Isso que você faz é um trabalho político. Essa discussão que a gente está tendo é uma discussão política. Isso demonstra, na minha opinião, que as pessoas que entendem essa estrutura social que você falou, esse déficit de cuidado um com o outro, desse individualismo, as pessoas que entendem, elas conseguem ter uma voz política mais efetiva. Aí minha pergunta capciosa: as pessoas que não se manifestam, mas que trabalham com trabalhos coletivos, como são os artistas? Isso aí é uma pergunta que está sendo feita. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Sei que é uma pergunta clichê, mas eu queria ouvir o que você tem a dizer. Quando o artista se cala politicamente, quando o artista se cala diante de uma situação que pode ser gerada, que vai exterminar o próprio artista. Como que você vê nisso, Caco? Você acha que tem essa obrigação? Não tem? Como que a massa artística consegue conversar com outras massas sem ser artística, com projetos sociais, por exemplo? Como que você vê isso?
Cara, as pessoas com as quais eu me dou, o meu grupo de amigos, atores e atrizes, todo mundo se manifesta, todo mundo tá, assim, eu me ligo com essas pessoas. Eu conheço poucas pessoas que não se manifestem, mas conheço algumas. O filme fala muito disso, né? Pô, esses caras estão se manifestando. Por que que é... Cara, a gente se manifesta porque o nosso ofício, como eu falei lá no começo, é esse, cara. A gente quando faz, a gente quando aprende a interpretar, a gente aprende através dos personagens a olhar para o mundo através de outros olhares. É um exercício mesmo. Então a gente não tem como ficar indiferente às questões alheias, porque a gente trabalha com as questões alheias. É... Agora, algumas pessoas. Por isso que eu tô te falando, cara, tá cheio de ator, de atriz, que não é artista. E tudo bem. E são excelentes, podem ser excelentes atores e atrizes, fazem muito bem o que fazem, Nunca tinha pensado mas, dessa forma. mas não carregam na sua essência essa necessidade de olhar para o mundo e de transformar o mundo ou propor uma nova existência. Eles são bons atores, boas atrizes, são mesmo. São capazes, e estão fazendo um trabalho social sendo bons atores. Você pega, por exemplo, uma novela como Pantanal, sei lá, só para pegar esse. Cara, essa novela Incrível, né? independente de, assim, tira o que cada ator e atriz, como eles se colocam politicamente fora da novela. Mas o filme, o meu documentário fala sobre isso, exatamente sobre isso. É impressionante como a gente tem, através do que a gente faz, a gente tem a capacidade. O teatro nasceu para isso, eu te falei. As pessoas chegavam doentes e eram receitadas peças. Porque o que a gente faz é isso, a gente mexe. Quando você projeta uma emoção através da catarse num personagem, você está resolvendo uma questão emocional. Então, cara, a gente faz isso. Então tem gente que se satisfaz com isso e acha que já está fazendo e está fazendo mesmo. E eu não consigo não me posicionar politicamente, mas tem gente que consegue, cara. Eu não. Tudo bem, o que, que eu vou fazer? O Eu que, que nunca, eu vou fazer? eu nunca tinha pensado nessa ótica que você falou de se a pessoa ser ator, ser atriz e não ser artista. Porque isso tem em todas as áreas, né? A minha área, que é literatura, que eu escrevo, é muito comum também de pessoas sentirem um medo, né? Um melindre de como que isso vai chegar no público, se eu me posicionar. E quando eu penso muito como você, eu acho que a nossa expressão política, ela tem que ser maior que isso. Que o medo de perder público, por exemplo, independente da área. Claro que eu sei que uma pessoa que trabalha profissional liberal, que depende, né, da sua posição, uma pessoa comum, assim, claro que é diferente, né? A gente sabe que uma expressão política dela pública pode vir a ela perder o emprego e tudo mais. Mas os artistas que têm uma base sólida e tudo mais, eu não tinha pensado dessa forma até então, que você falou, da pessoa poder atuar e não ser necessariamente um artista. Eu, eu acho, Caco, queria que você falasse também, quando a arte cria é, uma nova espécie de consciência, né? Desperta coisas que a gente não tinha pensado, desperta lugares que a gente não teria ido se não fosse através de um filme, através de um livro, né? Quando a arte é inútil também, quando mostra coisas frívolas da vida e a gente para e observa também aquilo. E quando a arte morre, né? E foi uma experiência um pouco perto disso na pandemia, quando a arte morre. Eu participei do curador, fui curador de um projeto chamado Tempo Suspenso, fui curador de literário, junto com o cineasta Marc Durdan, é, que a gente viu muitas coisas morrerem na pandemia, não só pessoas. Quando que a arte ela está mais fragilizada, na sua opinião? Quando que a gente pode falar de uma arte fragilizada? E se nós estamos vivendo esse mundo que você falou, né? Atual, mais duro, fascista, como que a arte pode se modificar e se tornar perigosa nesse mundo? Então, cara, acho que você tocou num ponto muito importante assim. Primeiro, eu acho que a gente tem que fazer uma distinção entre cultura e arte.
Na minha opinião, tinha que ter um Ministério da Cultura e um Ministério da Arte. Acho que são coisas completamente diferentes. Acho que cultura é a bagagem de determinada civilização, é quando você assiste uma coisa e se reconhece naquilo. Essa é a nossa cultura, a nossa música, a nossa cultura, a gente se diverte, a gente se entretém, e tudo bem. Isso é super importante, cumpre um papel super importante. A arte não tem nada a ver com isso. A arte tem a ver com ruptura. A arte, como eu falei, o artista é aquele que olha. É fácil de entender, para quem está achando confuso, por exemplo, o que aconteceu com a pintura. Né? A pintura, durante muitos séculos, um bom pintor era aquele que pintava exatamente, de uma maneira realista, conseguia reproduzir na tela o que ele via fora da tela. Cara, como esse cara pinta bem, como esse cara pinta bem e tal. Chegou uma hora que um grupo de pintores falou assim, gente, peraí, se é para pintar exatamente o que eu tô vendo, o que eu vou pintar? Eu já tô vendo. Então, sabe, passou a ser uma coisa assim, do quão bom o cara era, sabe? Falei, não, cara, eu quero olhar para esse vaso e eu não enxergo esse vaso, eu enxergo uma distorção, porque essa distorção me faz perceber que um vaso é uma coisa que me remete, sabe assim? Então, o artista, não, cara, pintura não é para eu reproduzir o que eu já sei, é para que eu expresse através do que eu vejo ao meu redor aquilo que coisas que aquilo me causam, possibilidades, né? E aí começaram os movimentos todos de pintura, de quebrar com isso. O surrealismo, o impressionismo. E aí, quando você olha um quadro surrealista, um quadro impressionista, você não fala, ah, tá, isso é a natureza. Não, aquilo te causa alguma coisa, te causa uma. Então, isso é inaugural, isso é arte, né? Diferente de cultura. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, nesse sentido, a arte morre? Não, a arte não morre. E foi isso que eu tentei fazer com o meu filme, no pior momento, sem condição. Foi exatamente isso que eu fiz com o meu filme. Estou dizendo que eu sou exemplo, tô dizendo, foi o que aconteceu. Que eu estou te falando. A gente não tinha condição, não tinha dinheiro, não tinha, as pessoas não podiam sair de casa. Então eu falei, eu vou usar exatamente isso para falar sobre isso. Então o meu filme fala sobre a morte do cinema. Como é que é um documentário sem iluminação? É que não viu o filme, não tem como saber, mas a gente faz exatamente isso. Como é que é um filme sem luz, sem cenário, sem Igual a gente está figurino? aqui, pelo Zoom, eu e você, cruzão, assim. Vocês estão propondo a morte da arte? Então vamos ver o que é a morte da arte. Olha que coisa bacana que seria. Ao mesmo tempo, reforça a arte, entende? O filme faz essa volta. Então não tem como a arte morrer, porque a arte é sempre uma reação ao que a gente está vivendo. Não é à toa que os grandes movimentos artísticos da história da humanidade nasceram dos momentos mais terríveis da história. Não é à toa. Né? Porque quando você está no momento de ruptura da sua vida, da história, você não quer pensar. Você não sente, não é que você não quer, você não sente tanta necessidade de transformação. Tá tudo bem. Tô aqui, tô comendo, tô feliz, tô tranquilo. Por que quero romper com isso? Não quero. Não é à toa que os grandes movimentos, as grandes obras vieram dos momentos mais terríveis. Porque alguém falou, cara, eu preciso olhar para isso e preciso transformar a humanidade. Né? Essa É isso. discussão a gente tem muito na poesia também, marginal. Eu converso com os meus amigos poetas da periferia de São Paulo, do Rio, e eles sempre falam assim, falam, a gente tem que falar da nossa política, porque um poeta suíço, um poeta dinamarquês vai falar o que de diferente da gente, né? Uma pessoa que fala sobre o supermercado, sobre o seu dia a dia, sobre andar na rua, é diferente de um jovem negro pobre periférico que escreve poesia no Brasil, né? Temos Exato. esses dois pontos, assim. Só que por um ponto muito importante, por exemplo, o que acontece? Outro cuidado que a gente tem que ter com o tal do mercado. Então, por exemplo, o rap. O rap é um exemplo de arte, nesse sentido que a gente está conversando, fudido. Uhum, Né? total. Nasceu de uma necessidade de falar de uma realidade específica, nasceu com uma forma inaugural, puxando uma coisa daqui, uma coisa dali, mas, né, pá. E aí, ok, aí isso começa a fazer sucesso, o mercado vem, ok, agora temos o rap.
E aí tem toda uma geração nova que já nasce olhando o rap como um lugar de mercado e aí quer o mercado. Esse é o problema em todas as áreas. Né? Então você pode ser um bom ator, uma boa atriz, mas se você quiser o sucesso, se você quiser o mercado, se você quiser fazer um filme, e a gente é culpado disso, sempre falei isso, cara, os cineastas, a indústria do cinema brasileiro, por um bom motivo de defender a ideia de que a indústria brasileira tinha que acontecer, de repente só começou a querer produzir filmes que pudessem dar 1 milhão de espectador. De repente esse número virou. Ah, o filme de Fulano fez 1 milhão, sucesso. Ah, então agora vamos fazer filme que dá Claro, porque era importante fazer filme que desse 1 milhão, para que a gente batesse na indústria de fora, para que a gente criasse um público. Mas aí passou-se a só produtores a só querer fazer filme que desse 1 milhão. Caralho. Entende? Então esse é o cuidado, assim, porque o mercado, meu amigo, o mercado se apropria de tudo, se apropria das lutas, das minorias, todas elas já foram apropriadas, né? Você vê aí os comerciais já agora com diversidade absoluta. É legal? Claro que é legal. É para isso que lutamos. Mas tá, até que ponto o mercado está usando isso porque é isso que hoje em dia vende, entende? Então, esse é outro. Você sente até dó dos bancos, né? Que os comerciais estão recheados de sentimentalismo, né? Pois é, cara. E todos cumprindo as cotas que tem que cumprir. É muito louco, cara. Mas é bom que isso aconteça. Mas a gente não pode cair nessa. Então, por isso que eu digo, a gente hoje tem uma vantagem muito grande, que é essa porra dessa internet. As coisas estão muito na mão de todo mundo. Então, assim, tô te falando, eu fiz esse filme sem um puto, cara. Tá certo que com a minha projeção eu consigo coisas que talvez uma pessoa que mora na periferia, teoricamente, não consiga. Mas a gente tá tendo coisas vindo da periferia porque a gente tem um puta veículo. É só saber usar o veículo, fazer uma viagem realmente para dentro e não se preocupar com o alcance que isso vai ter, o mercado. Claro que se preocupar, todo mundo quer que tenha, mas isso tem que ser uma consequência, cara. Se o teu ponto de partida for, não, eu vou fazer uma coisa que vai conversar com 5 milhões de pessoas, fudeu, você vai virar esses caras que ficam com 5 milhões de seguidores, sei lá, e aí vira escravo desses Vira 5 milhões de escrava. seguidores. Não pode emitir uma opinião, porque senão perde 2 milhões, entendeu? Então, esse jogo é o jogo delicado do artista, cara. Interessante. Nossa, muito boa análise essa, viu? Muito boa análise mesmo. Tenho certeza que muitas pessoas aí que nos ouvem do Brasil todo tá pensando, tá refletindo sobre esses pontos que eu de fato não tinha pensado. Caco, hoje é dia 18 de outubro, que está indo ao ar esse episódio. Nós estamos gravando no dia 12. Então, o pessoal que quer conhecer seu filme agora, consegue já no streaming? Ah, então, o pessoal que quer conhecer meu filme agora já sabe tudo sobre meu filme. Não, porque meu filme Nada. tem uma camada de você não saber o que está acontecendo, que é legal. Mas tudo bem, vão ter uma experiência muito legal com o filme, outra. Vão ter. O filme está disponível gratuitamente numa plataforma de streaming que se chama Filme Filme. Filme, Então filme. você acessa lá filmefilme.com.br. A única coisa que eles vão pedir para vocês é um e-mail de cadastro Ótimo. e você tem acesso ao filme. Massa, eu vou E deixar aqui na descrição. é uma plataforma só de cinéfilos, assim, só tem coisa boa. Então é uma chance também, é Nossa, eu uma não porta de entrada. conhecia não essa plataforma, Filme Filme. Conheça, porque é bem, bem legal. Bem Vou legal. atrás. Vou colocar aqui no link da descrição também. Cara, gostou do papo? Pô, gostei muito, Oh, cara. foi muito bom. Fiquei felizão de Muito. poder falar sobre tudo isso com você e como que o filme pode partir de reflexões mil, né? De reflexões infinitas. Obrigado, viu? Sim. E eu queria aproveitar, então, já que a gente está encerrando, para falar então do outro filme que a gente comentou, do Partida, que ele está Claro. disponível na Amazon Prime. Ah, legal. Vou Agora colocar aqui sim, também. entendi para Amazon Prime, tá? O distribuidor botou vender um pacote de 20, 30 filmes, o meu tava ali, escolhidinho. A Mas gente tenho certeza que ó, foda. não, o filme é foda, mas tô dizendo assim, porque parece que ela tá na Amazon Prime, também foi feito sem dinheiro, sem nada, mas é um filme muito legal. Vou Chama colocar aqui Partida. também.
Partido. Vou colocar Partido. aqui também na descrição. Então, se você está ouvindo, só olhar aqui que vai ter os dois filmes, então, do Caco. De Partida é de 2019? Partida a gente filmou em 2018, É, 2019. 19. Caco, obrigado, pô. Você é uma simpatia, adorei te conhecer, adorei falar com você e te conhecer além das telas, né, que a gente vê nas novelas, no filme, mas quando a gente bate o papo de fato e aprofunda, a gente vê quão grande é também algumas pessoas e quão grande são os universos que tem dentro de cada pessoa e você provou aí para mais B que é uma pessoa que se preocupa com o outro, é um artista, essencialmente artista. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Prazer Obrigado enorme. você, obrigado pela oportunidade, foi uma delícia. Pena que a gente não pode ver os rostinhos das pessoas que estão nos ouvindo. É, isso é o que eu mais lamento, viu? A gente está assassinando o outro através desse podcast, Já que a gente está falando disso, mas foi, pô, uma delícia. obrigado, viu? Beijo para todas e, cara, o melhor lugar do mundo é É agora. agora, isso que importa. Aproveitem, aproveitem. Obrigado, Caco. Pessoal de casa, então, quinta-feira, papo sobre cinema com a Carol Pedrosa. Terça-feira eu volto, eu e a Lua. É isso, um beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.